Nós vamos conversar um pouco sobre um conteúdo, né, muito importante, um conteúdo que nós estamos trabalhando com o projeto da Unesco, né, que é a saúde vegetal e que envolve uma série de coisas. E uma dessas coisas importantes que anda acontecendo e que precisa acabar é o desmatamento. Na aula passada de ciências, eu pedi para que vocês pulassem a página 350, lembra? Então, nós vamos retomar essa página, eu vou fazer a leitura com vocês, nós vamos conversar um pouquinho sobre o que é o desmatamento, tá? Então, eu queria que vocês agora pegassem a apostila de ciências e abrissem na página 350, lá onde está Eu e o Mundo. Vamos lá? Então, eu vou ler com vocês, tá? Acompanhe a leitura com a tia Roberta aí. Maior aumento de desmatamento da Amazônia em 10 anos. A Amazônia nos presta serviços ambientais inestimáveis. A biodiversidade, que nós já aprendemos o que é, né? Que é o elemento, o conjunto de elementos da natureza, de seres vivos da natureza, que são as plantas e os animais. A umidade imprescindível para a formação das chuvas que caem também no centro-sul do país. A contribuição para a regulação do clima, a minimização dos impactos dos eventos climáticos mais drásticos, entre outros. Para manter esses e outros serviços ambientais da sociedade, é fundamental combater o desmatamento e a degradação florestal com rigor. Gente, isso aí foi uma reportagem, tá? Sobre o desmatamento. E aí, além das plantas servirem pra gente como alimentos, né, que a gente usa muito a vegetação na nossa alimentação, também a gente utiliza a planta porque as árvores, elas geram pra gente o oxigênio, né, o ar puro que nós precisamos respirar. E também tem a questão do clima, a questão da umidade para a chuva. Então tem uma série de fatores no qual é importante preservarmos o meio ambiente. Não é somente para a gente se alimentar e respirar. Tem outras coisas que envolvem o meio ambiente, né, que envolvem as florestas e que as pessoas não pensam nisso, tá? Vou ler outra reportagem aqui da mesma página. Desmatamento na Amazônia cresce 13,7%, o maior nos últimos 10 anos. O desmatamento na Amazônia brasileira registrou um aumento de 3,7% entre agosto de 2017 e julho de 2018. De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, responsável pelo monitoramento da cobertura nativa da maior floresta tropical do planeta, mesmo com o aumento no número de autuações e apreensões no mesmo período, o Brasil perdeu, nesse último ano, uma área total de 7.900 km². Isso, gente, corresponde a quase 988 mil campos de futebol. Imagina um campo de futebol, ele já é enorme, né? Agora você consegue imaginar? Eu não consigo imaginar esse tamanho, porque é muito grande. 900 mil campos de futebol foi a área que eles perderam de árvore, foi a área que foi desmatada, tá? Então, isso é uma perda muito grande. Isso não pode acontecer, gente, né? E é responsabilidade nossa também divulgar o quanto é importante a natureza pra gente e cuidar dessa natureza, né? Esses vegetais, eles precisam crescer de forma saudável. E a gente sabe que isso também não acontece, né? Usam-se muito agrotóxico, além do desmatamento, que são a derrubada das árvores, usam-se muito agrotóxicos também nas plantas, isso também é prejudicial. Inclusive, nós vimos no ano passado também que, além de ser prejudicial para o vegetal, é prejudicial para os animais que vivem ali, né? Que dependem daquela planta para pegar o seu alimento e aí, consequentemente, acabam matando os animais agrotóxicos, que foi o caso das abelhas, né? E sem elas, a gente ficaria como, né? Se elas fazem a polinização, fazem com que a gente receba esse alimento. Então, assim, é muito complicado a gente falar aqui de natureza, só falar de desmatamento, porque existe uma série de outros fatores que precisam também ser cuidados, que a gente precisa
conscientizar as pessoas, como o uso do copo descartável, como o uso do canudo, que nós vimos na história de Ava, né, que ela conseguiu fazer com que 470 restaurantes parassem de usar o canudo. Então, assim, um gesto pequenininho, a gente torna ele grandioso se a gente fizer a nossa parte todos os dias, diariamente, né, e passar para as pessoas o que a gente sabe. Eu me lembro bem que no ano passado, uma aluna estava numa festa em que os copos de vidros eram servidos para os adultos e que os copos descartáveis eram servidos para as crianças. E ela falou pro garçom que ela queria o copo de vidro. E aí o garçom não quis dar, né? Porque podia quebrar. E ela tentando explicar para ele que o copo descartável prejudicava o meio ambiente. E aí a mãe dessa aluna teve que ir lá na cozinha falar com o garçom, conversar para ele. Não, é porque ela tem consciência de que prejudica o meio ambiente. E aí ele foi e deu o copo de vidro para ela. E eu achei essa história assim muito legal, porque é uma resposta do que vocês aprendem, né? Se vocês passarem, quer dizer, esse garçom vai falar isso para alguém, vai contar para uma outra pessoa. Então, assim, o conhecimento a gente vai passando assim mesmo, no dia a dia, conforme as coisas vão acontecendo, tá? Isso é importante. Continuando aqui a leitura. A preservação da Amazônia é dever de todos nós. Manter as características naturais da floresta nos traz grandes benefícios. Outra floresta tropical muito importante no Brasil é a Mata Atlântica, que se localiza no litoral. Ela possui grande biodiversidade, olha aí, biodiversidade de novo, tá? Conjunto de seres vivos que tem no meio ambiente. Seus animais e plantas são bem adaptados. Nela temos animais como o mico-leão dourado, tamanduá-bandeira, onça-pintada, jiboia e pica-pau da cabeça amarela. É preciso preservar a Mata Atlântica, pois ela vem sendo degradada, só restando atualmente cerca de 29% da sua vegetação original, ou seja, 100% da Mata Atlântica. Ela hoje só tem 29%. Ela foi desmatada ou queimada mais da metade, nós perdemos mais da metade da Mata Atlântica. Isso não pode acontecer, gente, isso é muito importante. Então, é preciso que vocês também façam a parte de vocês, tá? Essa página 350 da apostila de vocês, eu fiz a leitura agora, a gente foi conversando um pouquinho sobre esse assunto, e eu separei 2 imagens para poder mostrar para vocês e a gente falar um pouquinho sobre elas. São 2 charges. O que são charges? São gêneros textuais, que não tem escrita na maioria das vezes. Algumas têm, os balãozinhos, a maioria não tem. Você interpreta a imagem. Antes mesmo de você começar a ler e escrever, né? Ler palavras, você já fazia a leitura de imagem, a sua primeira leitura de mundo. Quando você é pequeno, que você não sabe ler ainda, se você passar na rua e ver, por exemplo, aquele gênio do Habib's, você vai saber que ali tem um Habib's. Se você passar e ver aquele símbolo grandão do McDonald's, você vai saber que ali tem um McDonald's. Se você ver uma blusa com o símbolo da Nike, você vai saber que aquela blusa ali é da Nike. Você não leu nada para saber, mas você associou a imagem ao nome daquela figura. Então, isso é leitura de imagem. Então, na charge que eu vou colocar para vocês verem aqui, também é leitura de imagem, tá bom? A primeira charge é essa aqui, ó. Ela fala... na verdade tem umas árvores cortadas, né, no tronco lá embaixo, que houve um desmatamento, né? E aí os animais, eles estão aonde? Eles estão pendurados no poste. Por que será que os animais estão pendurados no poste? Vocês sabem me dizer? Por que será que eles estão no poste? Porque a casa deles é na floresta, né? A casa deles é na árvore. Se a árvore foi derrubada, além de tudo que eu falei que é prejudicial para o meio ambiente, né, pra gente... Ainda tem os animais ficam sem seu habitat, né? Sem seu habitat natural, que é a floresta. Então essa imagem aí está mostrando que os animais perderam a casa deles por conta do desmatamento. Agora, nessa outra imagem que eu vou colocar aqui, ó, tá vendo? Tem um homem com uma serra elétrica, desesperado para serrar aquela árvore. E a copa da árvore, que são as folhas, está com um cifrão. Lembra que em matemática nós aprendemos o sistema monetário e vimos que o cifrão representa dinheiro? Então, quando ele olha para essa árvore, o que ele pensa? Dinheiro, dinheiro, dinheiro. É a ganância, o olho grande do ser humano que faz com que a gente perca todas essas árvores, que a gente não deixe a natureza saudável, que a gente destrua esse vegetal.
e consequentemente prejudica os animais também e nos prejudica, né? Então é tudo por dinheiro. Existe uma lei que as pessoas podem arrancar as árvores, né, as madeireiras, de certos lugares. Existem lugares específicos, árvores específicas. Tem árvore que não pode ser arrancada, né, que não pode ser derrubada. Tem lugares que não podem ser mexidos. Só que para eles derrubarem aquela quantidade de árvores, eles precisam plantar novas árvores, né? Então isso chama-se reflorestamento, quando eu planto novas árvores. Só que eles não fazem isso na grande maioria. Eles arrancam árvores que não podem ser arrancadas, de lugares que não podem nem chegar perto, ou seja, eles não respeitam as leis. Elas existem, mas infelizmente em muitos momentos elas não são respeitadas, né? E aí com isso prejudica o nosso meio ambiente. Na experiência de ciências que nós fizemos do feijãozinho, de plantar o feijão, vocês lembram que a experiência, na verdade, era pra gente ver se a sementinha germinava sem receber água, sem receber a luz, né? Então a gente sabe que o vegetal, para ele crescer saudável, ele precisa de alguns cuidados. E vocês viram que a plantinha que não recebeu água, ela a sementinha que não recebeu água, ela não germinou, ela não brotou, né? Então assim, é preciso que todo um conjunto funcione bem, né? Para que a gente tenha uma natureza saudável. E isso cabe a nós também. Ah, tia, mas eu não vou conseguir fazer com que ele não desmate lá a floresta. Se todos nós pensarmos assim, realmente a gente não vai conseguir. Mas cabe a nós sermos o quê? Reflexivos, sermos questionadores e nos posicionarmos. A gente precisa falar, olha, tá errado. Esse copo plástico que você está jogando na rua, tá errado. Tem um lixo ali, né? Joga no lixo, não precisa você jogar na rua. Ah, se não tem um lixo ali, segura esse copinho na mão e vai jogar fora. Se você puder, esse copo descartável aí não é legal não, usa sua garrafinha. Porque ela é retornável, você pode usá-la novamente, né? Ela é reciclada. Então você pode cooperar com pequenos gestos, que isso vai ficar grandioso, como eu já falei, se todo mundo fizer a sua parte, tá bom? Então, o desmatamento, que foi o tópico dessa página do livro, é quando existem a derrubada das árvores, né? E como eu acabei de dizer, é preciso que faça um reflorestamento para que a natureza não fique prejudicada. Mas infelizmente isso não acontece como deveria acontecer. Então nós não podemos nos calar, a gente tem que falar, tá bom? E eu conto com vocês para poder supervisionar a sua volta e pra gente colaborar, cada um pouquinho assim, que vai virar muito grande, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Até a nossa próxima aula, tá? Um bom final de semana para vocês. Hoje a gente está cheio de coisas legais na sala. Não deixem de visitar a nossa biblioteca virtual, porque nós vamos colocar livros novos, né? Então, fiquem atentos, tá? Aos recadinhos do mural e participem. Fala lá com a gente, coloca o que você achou, escreve, faz pergunta, tira suas dúvidas, porque dúvidas não se acumulam. Beijo!